Maravilha, meus irmãos, estamos aqui nesta quarta-feira para juntos aprendermos a palavra do Senhor. E também vemos muitas crianças aqui, que Deus continue abençoando a vida da Duda, Letícia, que Deus esteja abençoando também a Júlia, né? Deus continue abençoando, já é pré-adolescente, Deus esteja abençoando vocês. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, de 1 a 6, para a nossa edificação. A última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre a confiança em Deus, o remédio para a nossa ansiedade. E hoje nós iremos falar sobre a respeito da correta aplicação dos julgamentos. E nós estaremos lendo capítulo 7, de 1 a 6, para a nossa edificação. Abra sua Bíblia nesse texto. Diz assim o texto sagrado: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite de quarta-feira. Oremos. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que possamos entender sobre a correta aplicação dos julgamentos, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual. E que o ambiente da igreja seja um ambiente de amor, ó Deus, um ambiente de crescimento, ó Deus, um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente de discernimento espiritual, para que possamos viver a vida para a glória do teu nome. Fale conosco, Senhor. Fale ao nosso coração por meio da tua palavra, e que possamos entender, ó Deus, essa passagem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, no nome de Jesus. Amém. Certa feita, um irmão fez várias acusações contra outro irmão e pediu que eu tomasse a decisão no conselho sobre aquilo que ele tinha relatado sobre esse irmão. E eu disse para ele: olha, você assina essas acusações que você está fazendo contra o seu irmão, para que eu possa levar essas acusações para o conselho e tomar uma decisão? Ele então me respondeu: não está mais aqui quem fez tais acusações. Meus queridos irmãos, de igual forma, nós devemos tomar cuidado com acusações que são, na verdade, assassinato de reputações, narrativas mentirosas e julgamentos condenatórios. Por essa razão, Jesus nos ensina que o nosso julgamento não pode ser precipitado, injusto e hipócrita. Uma vez que, na medida que usamos para medir a outro, também será usada essa medida contra nós. A mesma fita métrica que nós usamos para medir alguém, nós teremos medido por esta fita métrica. Além do mais, se realmente queremos ajudar o irmão a tirar o cisco do seu olho, primeiro nós precisamos remover a trave dos nossos próprios olhos. Em outras palavras, a relação entre irmãos na igreja não deve ser de acusações sem fundamento, um ambiente de julgamentos precipitados, de assassinato de reputações. O foco de Jesus aqui é o bom relacionamento entre os irmãos. Por isso, a palavra irmão é repetida 3 vezes. O texto fala assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Esse é o ambiente da igreja. E a igreja de Cristo, irmãos, deve ser um ambiente de amor, de restauração, de perdão, de justiça e de verdade. E a grande ideia dessa passagem é sobre os cuidados necessários na aplicação dos julgamentos na igreja. E o primeiro cuidado é o cuidado com o julgamento precipitado. Vamos repetir o verso 1 e 2 todos juntos? Não julgueis, para que não sejais julgados. Vamos repetir? Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que significa e não significa não julgueis? Primeiro, o que não significa? Não significa que devemos nos abster de qualquer análise de fatos ou pessoas. A nossa vida consiste de julgamentos. Em um mundo caído, ai de nós não agirmos sem pensar, sem ponderar, sem considerar, sem refletir. Por essa razão, a Bíblia diz o seguinte: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós devemos julgar todas as coisas. A proibição de não julgar não quer dizer que, sob hipótese nenhuma, devemos julgar, pois essa interpretação não tem fundamento bíblico. Pois, no versículo 6, o que Jesus diz? Leia comigo o versículo 6, todos juntos, vamos ler? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. E aí a questão é a seguinte: como eu poderia identificar o indivíduo merecedor do título descritivo cão, se eu não pudesse fazer juízo nenhum a seu respeito? No versículo 15, se você quiser ler o capítulo 7, verso 15, olha o que Jesus advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como eu poderei acautelar-me dos falsos profetas, se eu não posso julgá-los e fazer uma avaliação dos ensinamentos de alguém? Como é que eu poderei saber se eles são falsos profetas, se eu não tiver um critério para julgá-los? Em outras palavras, não julgar não significa falta de discernimento moral e doutrinário. Nós precisamos ter discernimento moral e doutrinário. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, não julgueis não significa isenção de disciplina na igreja. Jesus também ensinou em Mateus capítulo 18, verso 15 até o verso 17, que o irmão que pecou contra outro irmão na fé, e ele não se arrependeu, de jeito nenhum, a Bíblia diz que é para ser considerado esse irmão como gentio publicano. Primeiro, a pessoa vai e conversa entre ele e o irmão ofensor. Se você ganhou o seu irmão, a paz está estabelecida. Mas se ele não reconheceu, diz-o, leva duas testemunhas. Se não ouvir as duas testemunhas, diz-o a igreja. Se não ouviu a igreja, considera-o como publicano e gentio. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, disse que entregou Emineu e Alexandre a Satanás para serem castigados. Emineu e Alexandre eram dois heréticos que não se arrependeram. E a Bíblia diz que Paulo o entregou a Satanás, a fim de que não mais blasfemassem. Isso mostra a disciplina máxima na igreja, a exclusão. E a definição reformada de uma igreja tem sido esta: uma igreja é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, as ordenanças são administradas e a disciplina é exercidas. Quais são as três marcas, então, de uma igreja verdadeira? Primeiro,
a fiel pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Segundo, a fiel administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Terceiro, o fiel exercício da disciplina. Então, meus irmãos, o que Jesus então quis dizer com essas palavras, não julgueis? Em primeiro lugar, não julgue tão rápido. Ouça as partes. Observe o princípio da ampla defesa e do contraditório. Muitas vezes nós somos muito rápidos em julgar e condenar as pessoas. Chega um boato e a nossa tendência é julgar e condenar, sem direito à defesa, sem ouvir as partes, sem se informar melhor, sem o direito do contraditório, sem ouvir as partes. No entanto, aquele que julga pela reta justiça, ele se informa melhor, ele ouve as partes e ele age com prudência e misericórdia. Esse julgamento aqui, meus irmãos, é um julgamento de condenação. E não julgueis aqui é bater o martelo dando a sentença de uma punição. E por essa razão nós devemos tomar cuidado com o julgamento precipitado. Eu não sei se vocês lembram daquela história da mulher que foi acusada de ser a mulher que sequestrava crianças e era macumbeira, fazia o ritual macabro. Aí a mulher, ela tinha um problema mental. E eles pegaram essa mulher e apedrejaram essa mulher no bairro sem ouvir a mulher, sem ouvir a história daquela mulher e sem observar que aquela mulher não tinha nada de envolvimento com o satanismo e nem esta mulher não roubava a criança e fazia o ritual satânico. Mataram a mulher sem um devido processo legal, sem ouvir as partes, sem ouvir nenhum julgamento formal, sem ouvir o contraditório e a ampla defesa. Por essa razão, nós devemos, então, tomar cuidado com o julgamento precipitado. As palavras de Jesus aqui poderiam ser interpretadas da seguinte forma: não condeneis, para que não sejais condenados. Jesus disse que com o critério que nós estivermos julgando alguém, nós também seremos julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Em outras palavras, cada indivíduo é pago na mesma moeda que usa. Como diz o ditado, o que vai também volta. A censura, crítica, é um bumerangue. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com o julgamento precipitado. Além do mais, Jesus nos adverte, meus irmãos, para o perigo da condenação e juízo final. Jesus reprovou a atitude dos fariseus e escribas que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, dizendo: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E a Bíblia diz que todos se retiraram com a consciência pesada, desde o menor até o maior, desde o mais velho até o mais novo, todos se retiraram. Eles não poderiam exercer o juízo final na vida desta mulher. E nesse sentido, só Deus é juiz. Ninguém tem justiça própria. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Jesus também reprovou a atitude dos discípulos que queriam pedir fogo do céu para consumir os samaritanos. Eles disseram: Senhor, vamos pedir fogo para descer sobre a cabeça desses samaritanos? Jesus então disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Eles queriam exercer um juízo final sobre os samaritanos. E essa autoridade, meus irmãos, pertence exclusivamente a Deus e mais ninguém. Devemos lembrar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se não fosse a graça de Jesus,
todos nós estaríamos fulminados com a justiça de Deus. Isso significa que nenhum de nós tem justiça própria e todos nós somos cobertos pela justiça de Cristo. Nós passamos da morte para a vida pela infinita graça de Jesus. Pela infinita graça de Jesus. E quando condenamos alguém, nós estamos julgando a nós mesmos. Por isso, nós devemos saber que o juízo final pertence a Deus. Nós não podemos exercer justiça com as nossas próprias mãos. Nós devemos colocar tudo nas mãos daquele que julga perfeitamente. Mas vejam bem, em segundo lugar, nós devemos também ter cuidado com a falsidade no julgamento. Veja o que diz o verso 3 e 4. O texto fala assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? O verso 5 fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus fala aqui em argueiro, e fala aqui também em trave. E a palavra argueiro é equivalente a um cisco. Alguém fala, deixa eu tirar o cisco. Mas como ele vai tirar o cisco do olho do outro, se ele está com a trave, com a tábua, com a viga no seu olho? Como o oculista cego vai tirar o cisco do olho do seu paciente? Jesus usa essas duas imagens, meus irmãos, para transmitir verdades desconhecidas ou empoeiradas. Em outras palavras, antes de criticarmos os outros, nós devemos fazer a autocrítica. Nós devemos remover a trave, a viga que está nos nossos olhos. Aquele que não tirar a trave dos seus olhos, não poderá ajudar o seu irmão a tirar o cisco do seu olho. E olha bem que o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Não é fácil tirar um cisco do olho de alguém. A gente pode colocar o dedão sujo lá e eu tirar o cisco aqui. Tem que ter cuidado, tem que ter, sensibilidade, porque os olhos são sensíveis. São sensíveis. E aqui nós podemos ver que alguém disse que a nossa vida na terra é como estar numa grande fila. Nós estamos nessa grande fila. E cada um de nós, então, carrega duas sacolas. Uma sacola nas costas e uma sacola no peito. A sacola das costas, nós carregamos os nossos defeitos. E na sacola do peito, nós carregamos as nossas virtudes. E aqui, enquanto nós caminhamos nesta vida, nós percebemos mais as nossas virtudes. E não os nossos defeitos. E é por isso que Jesus chega a dizer: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens a trave no teu? Como posso tirar o cisco do olho de alguém se não posso enxergar? Se eu estou com a minha visão embaçada, se eu estou com a viga dentro do meu olho, como posso corrigir alguém se necessito me corrigir? Para Jesus, meus irmãos, quem tenta corrigir o outro sem se corrigir primeiro é hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O hipócrita é aquele que demonstra uma coisa e é outra. Ele usa máscara. Ele é doente dos olhos, da alma e do coração. O hipócrita deve primeiro se corrigir para depois tentar ajudar os outros a se livrarem do cisco que os incomoda. E aqui a gente pode lembrar daquela história, a história do casal, que a mulher todos os dias comentava com o marido a respeito da vizinha. Ela então sempre olhando a vida da vizinha, e ela então olhando da sua casa, da varanda, olha lá,
os lençóis sujos, ela não sabe lavar. Após um mês, a mulher se surpreendeu, e ela então disse: marido, vem cá, olha, agora os lençóis estão limpinhos, né? Ele aprendeu a lavar os lençóis. O marido respondeu: não, porque eu levantei mais cedo, eu limpei a vidraça aqui de casa, fiz a limpeza aqui. O problema, meus irmãos, estava na visão daquela mulher. A vidraça da sua casa estava toda embaçada e suja. Devemos lavar também a janela da nossa casa, a janela da nossa alma, a janela da nossa vida, para enxergarmos melhor, para podermos ajudar os outros à nossa volta. Nós devemos tirar a sujeira que está embaçando a nossa visão, para que possamos enxergar melhor, para poder ajudar outras pessoas. Não é isso que Paulo chega a dizer quando fala a respeito da ceia? Ele fala a respeito da ceia dizendo que nós devemos, antes de tomar a ceia, examinar a nós mesmos. Nós não devemos examinar o outro. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então examine-se a si mesmo. Examinar o próprio coração, diz a palavra de Deus. Mas o terceiro cuidado que nós devemos tomar, meus irmãos, com respeito aos julgamentos, é o cuidado para não desperdiçar coisas preciosas sobre aqueles que não estão dispostos a recebê-las. Veja o que diz o verso 6. Vamos repetir comigo esse versículo? Vamos lê-lo juntos? Você que está em casa também, leia esse versículo comigo, todos juntos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Porcos e cães aqui são animais imundos. Na concepção judaica, não, os cães aqui não eram esses animais fofinhos, né? Domésticos, que a gente tem hoje em nossas casas. Em muitas casas, as pessoas têm esses animais de estimação. Não, os cães aqui eram animais imundos, onde se lançavam os restos dos alimentos para eles. Os gentios eram considerados pelos judeus como cães, eram pessoas indignas e imundas. E o evangelho, meus irmãos, deve ser pregado a todos os pecadores. Nós devemos anunciar o evangelho a todos, mas nós não devemos insistir com aqueles que são obstinados, blasfemadores, aqueles que blasfemam e zombam do evangelho. Isso seria então uma perda de tempo. Entre a geração dos pecadores, existem alguns que chegam a tal ponto de iniquidade que são considerados por Deus como cães e como porcos, diz aqui. E esses animais são símbolos de certos tipos de pessoas. Pessoas hereges, pessoas que são inimigas do evangelho, pessoas que são perseguidoras, hostis à fé cristã, pessoas zombadoras, pessoas perversas e imundas. E que o Senhor Jesus diz que nós não podemos lançar pérolas aos porcos, nós não podemos então oferecer coisas santas aos cães. E coisas santas e preciosas para eles são desprezadas. As coisas santas e pérolas representam a fé cristã, as verdades do reino de Deus, as verdades de Deus, a comunhão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor também não pode ser oferecida para as pessoas pagãs, que não fizeram a sua pública profissão de fé, que não receberam o batismo como sinal da nova vida. E atirar uma pérola a um porco, e ele ficará tão ofendido como se você tivesse atirado uma pedra. Então atire uma pedra a um porco e ele ficará ofendido, como se você estivesse lançando sobre ele uma pedra. Quem iria curar e ajudar aqueles que não desejam ser curados e ajudados? As dádivas de Deus, meus irmãos, não devem ser expostas ao abuso.
a zombaria? Ou a sua verdade a zombaria? Jesus disse para os seus discípulos: se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, se a gente vai pregar para alguém, e a gente prega o evangelho numa casa, ou prega num bairro, numa cidade, e essas pessoas rejeitam o evangelho, diz o texto que a gente tem que bater a poeira dos pés. Em Atos capítulo 13, quando Paulo pregou na Antioquia da Pisídia, e eles rejeitaram o evangelho, diz a Bíblia que os apóstolos bateram a poeira dos pés. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, porque eles rejeitaram a pérola do evangelho, rejeitaram a pérola de grande valor, rejeitaram as coisas santas e preciosas de Deus. Jesus, meus irmãos, nos concedeu uma pérola de grande valor, e nós não devemos tomar esta joia valiosa e lançá-la aos porcos, aos zombadores, aqueles que estão desprezando o evangelho da graça de Deus. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, não julgando de forma precipitada. Siga o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ouça as partes. Ouça os dois lados. Não julgue sem o direito de defesa, sem o direito do contraditório. Além do mais, siga o caminho sobremodo excelente. Siga o caminho do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. O juízo, meus irmãos, sem misericórdia, a pessoa também receberá um juízo sem misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Não condene para não ser condenado. A Bíblia diz que o misericordioso alcançará misericórdia. Mas aquele que julgou e condenou sem amor também será condenado e julgado sem amor. Mas em segundo lugar, como viveremos? Procurando se corrigir primeiro para depois tentar corrigir o outro. Nós devemos buscar a santificação. Nós devemos desembaçar os nossos óculos. Nós devemos tirar a trave do nosso olho para poder enxergar claramente e poder ajudar aqueles que carecem. Primeiro, nós devemos cuidar dos nossos próprios problemas e falhas de caráter para depois ajudar os outros a resolver os seus problemas. Você não pode ajudar a quem quer que seja enquanto estiver cego pela trave enfiada em seu próprio olho. Devemos tirar essa trave. Devemos tirar esta viga da nossa visão. Se realmente queremos ajudar outros em suas falhas e defeitos, nós devemos primeiro examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos e corrigir a nós mesmos. E quando julgamos e condenamos a nós mesmos, estamos humilhados até o pó, cheios de compaixão e misericórdia, com a visão desimpedida, clara, para ajudar o nosso irmão a remover o cisco que está no seu olho. E só assim nós estamos capacitados a ajudar os nossos semelhantes. E quando a gente está lidando com o cisco no olho do outro, nós devemos saber que o olho é a parte sensível. E que a gente precisa ter sensibilidade e visão desimpedida e clara para poder remover com compaixão esse cisco que está manchando e comprometendo a visão do nosso irmão. Só assim, meus irmãos, nós podemos ajudar outras pessoas.
quando nós julgamos a nós mesmos, quando nós corrigimos a nós mesmos, e então, cheios de compaixão, nós ajudamos outras pessoas, pela graça de Deus. Mas em terceiro lugar, como viveremos? Valorizando as coisas santas e preciosas de Deus. Nós devemos valorizar o culto a Deus, nós devemos valorizar a leitura da palavra de Deus, nós devemos valorizar a ceia do Senhor, que é um banquete espiritual. Nós devemos valorizar as coisas santas e preciosas de Deus. Não dei para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não jogue as suas pérolas para os porcos, porque eles as pisarão. Em outras palavras, não fique insistindo com os zombadores da fé sobre as coisas santas de Deus, e nem fique lançando aos porcos, aos perversos imundos, as pérolas do Evangelho. A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo, continue na prática da justiça. O santo, continue a santificar-se. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Felizes são aqueles que banharam as suas vidas no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só nele, só nesse sangue é que nós temos a graça de Deus e a condição de assistir o direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Só por esse sangue, só por esse sangue é que nós temos o direito de entrarmos na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que fora ficam os cães, os feiticeiros, os macumbeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós devemos valorizar as coisas santas e preciosas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus? Ore ao Senhor, peça ao Senhor para que cada um de nós, que possamos sempre valorizar as coisas santas de Deus, que possamos procurar nos corrigir primeiro para depois tentar corrigir o outro, e que jamais possamos julgar de forma rápida, precipitada, sem dar o direito de ampla defesa e do contraditório. Que Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Rui. Ele está orando nesse